Israel rachou em dois. Mas por que isso aconteceu? Hoje, a nação de Israel está muito em voga, né, por conta dessa guerra, dos ataques terroristas, dessa questão do Irã, da bomba atômica e tal. Mas a Bíblia, ela trata de Israel muito, porque era o povo de Deus, né? Mas houve uma época que Israel rachou realmente em dois reinos, era um único reino unificado, né? E eles racharam. A gente vai dar uma contextualizada aqui e a gente vai ver as implicações disso, né? Até a gente vê isso, eu vejo esses textos, eu estudo esses livros e vejo isso acontecendo. É um livro, é como se você pegasse notícias do jornal, ou de mídias aí pelo mundo, e você olha e você fala, nossa, como essa situação é atual, como isso ocorre no mundo, está ocorrendo no mundo, e agora no nosso Brasil. A gente está vendo aí que às vezes declarações totalmente inconsequentes de pessoas que nem são do governo, né? E que causam um problema grave na nação, né? Então vamos dar uma contextualizada aqui. O que acontece, né? Israel era um povo sem um rei. E quem que regia Israel, né? Na realidade, quem regia Israel era Deus. Era o próprio Deus que era o Deus deles, né? O rei deles, né? Ele regia como? Através de profetas. Ele levantava profetas e determinava, falava assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e o profeta ia lá e falava isso para o povo, e o povo consentia e assentia com o que os profetas falavam. Até que um momento sempre tem uns lá mais saidinhos, mais revoltados, que não estão contentes com uma coisa, que não estão contentes com a outra, e aí falou assim, não, vem cá, o profeta, na época o profeta que estava em voga ali, que estava regendo aquele povo através de Deus, era o profeta Samuel, né? E aí alguns lá falaram assim, vem cá, peraí, todas as nações, nossas nações vizinhas aí, tem um rei, a gente quer um rei também. E aí o profeta Samuel, a Bíblia diz que ele não se agradou disso. E olha que interessante aqui, ó, isso está em 1 Samuel capítulo 8, diz assim, e lhe disseram: Tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Aí Samuel falou assim, mas Samuel não se agradou quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Olha o que Deus fala aqui, ó. E o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Olha o que Deus fala. Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque eu reino sobre eles. Bom, conclusão. Ali teve toda aquela escolha do rei e eles escolheram o rei Saul. Então, quem foram os reis do reino unificado, quando era um reino só? Saul. Saul reinou durante 40 anos, ele fez coisas ruins. Quando a gente fala em coisas ruins, sempre focando os caminhos que Deus determinava e o rei seguia por caminhos escusos, que não eram aqueles estipulados por Deus. Samuel fez isso. Samuel fez idolatria, desobedeceu a Deus. Deus dava uma ordem, Samuel não, desculpa. Samuel determinava caminhos oriundos da fonte de Deus e Saul ia por caminhos errados. Samuel falava, Saul, você tem que me esperar. Saul não esperava para sacrificar, punha estola sacerdotal, entrava, tudo errado. Saul ia fazendo coisas erradas, Deus ia lá e falava assim, você vai dominar um povo e mata todo mundo, porque eu não quero a miscigenação. Eu não quero que esse povo traga os costumes religiosos deles, porque eram pagãos. Os caras sacrificavam crianças, sacrificavam filhos.
adoravam Deus das moscas, Baal, enfim, Deus não queria isso. Deus queria, olha, eu sou o seu Deus. E pois Saul, em vez de ir lá e cumprir as ordens de Deus através de Samuel, ia lá e fazer os caminhos totalmente diferentes. Conclusão: Saul caiu, foi morto numa guerra, tal, e quem assumiu no seu lugar foi, não é no seu lugar, foi ungido por Deus, foi o rei Davi. A gente já falou aqui sobre o rei Davi, aquele mesmo que você está imaginando, Davi e Golias, o próprio, que era um rei que tinha um coração segundo Deus. Por que segundo Deus? Porque ele era disposto totalmente a obedecer aquilo que Deus fazia. Bom, Saul reinou 40 anos, Davi reinou mais 40 anos, e aí Davi morreu, e seu filho Salomão. Então Davi era conhecido como um cara assim, ele juntou o povo, criou Jerusalém como a capital de Israel. Ele era um cara fantástico. Ele morreu, seu filho Salomão assumiu em seu lugar, né? Salomão foi o filho dele, conhecido por sua sabedoria. Por quê? Porque quando Salomão assumiu, Deus apareceu para ele e falou assim: pede o que você quer. Pô, cara, imagina se Deus aparecer para você e fazer essa pergunta: oh, pede o que você quer aí. Ô, Senhor, me livra das minhas dívidas, me faz eu ser milionário, né? Salomão não pediu nada disso. Você pode acreditar no negócio desse? Apareceu Deus para ele, falou: meu, pede o que você quer aí. Sabe o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Falou: Senhor, eu sou como uma criança. Como que eu vou conduzir esse povo? Me dá sabedoria. Você imaginou aí uma coisa dessa? Aí Deus falou: olha, eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve. E outra, já que você não me pediu longevidade, não me pediu dinheiro, né? Eu vou tornar você o homem mais sábio do mundo e vou tornar você tão rico em tudo, tudo. E você vai prevalecer sobre os seus inimigos. Ele deu tudo isso aí para Salomão. Foi fantástico, né? Tem uma passagem de Salomão que o povo viu como ele era sábio, né? Existiam duas mulheres, eram prostitutas, que ambas tiveram um filho cada uma. E aí, uma dormiu sobre o filho, adormeceu e a criança morreu. O dia seguinte, a outra viu que o filho estava morto. O que ela fez? Ela pegou o filho morto, colocou na cama da outra que estava dormindo e pegou o filho da outra que estava viva e trouxe para ela. Quando acordaram, pô, teu filho morreu, não sei o quê, meu filho morreu, morreu. Não, mas esse não é meu filho, você pôs aqui. Não, não é meu filho. Aí eles levaram o caso para Salomão. Aí Salomão ouviu o caso delas e falou o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte: pega uma espada aí, vamos dividir a criança viva, dá metade da criança para uma e metade para outra. Aí a mãe da criança, que estava com o filho morto, porque a outra colocou o filho morto, falou: não, senhor rei, né? Não faça isso, pode dar o filho vivo para ela. Aí Salomão falou assim: ó, só uma mãe teria consciência de fazer isso, então dá o filho vivo para ela, porque ela é a mãe. Nossa! Aí o povo percebeu a sabedoria de Salomão na hora de julgar as coisas. Muito bem. Então Saul reinou 40 anos, Davi mais 40 anos, e Salomão, quando morreu, né, ele reinou 39 anos. Né? Então foram 119 anos de um reinado unificado, de um reino unificado, né, que tiveram esses três reis. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o reinado. Aí Roboão também se viu ali numa situação, falou: pô, olha o povo, como é que eu vou reinar? Foi buscar conselho em quem? Foi buscar conselho nos anciões que tinham na época, né? Falou: o que eu faço? Aí os anciões deram um toque para ele, falou assim: olha,
você tem que ser um servo, você tem que liderar esse povo aí, é, servindo eles, atendendo às coisas deles, julgando com justiça as suas petições, tudo isso daí. Aí ele ouviu o conselho dos anciões e ele foi se consultar com os amigos dele de infância, os caras que conviveram com ele. Os caras que conviveram com ele falaram: não, que nada, meu. Fala para o povo o seguinte: olha, se meu pai açoitava vocês com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpião. O meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Pô, o povo foi lá falar com ele, né? Falou: bom, e aí, Rubão, como vai ser? E aí, em vez de ele assentir o conselho dos anciões, ele ficou com o conselho dos jovens. Aí virou para o povo todo e falou isso aí. Falou: não, se o meu dedo mindinho é maior que a cintura do meu pai. Então, se meu pai impôs um jugo pesado para vocês, eu vou impor um jugo maior ainda. O que o povo fez? Opa, é assim? Então, o que temos nós com ele? Lembra, Israel tinha 12 tribos, né? Então, o povo das 10 tribos falaram assim: não, nós vamos cair fora, não vamos ficar sob o reinado de Roboão. Então, o reinado de Roboão ficou com quais as tribos? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O restante das 10 tribos foram para quem? Foram para Jeroboão. Está aqui, está em 1 Reis capítulo 12. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um homem, ele era capaz, ele era um cara trabalhador, era um cara que trabalhou para o rei Salomão. Então ele tinha um conhecimento, ele conhecia as leis, ele conhecia o povo, ele era um cara, ele era um líder nato, né? Vamos dizer, sabe aquele cara que nasceu para ser líder? Era o próprio Jeroboão. Aí o povo foi para lá. Tá vendo aqui, ó, vou ler aqui para vocês, tá em 1 Reis 12, capítulo 16, capítulo 12, versículo 16. Ó. Quando todo Israel viu que o rei se recusou a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe: que temos nós com Davi? Nós com Davi, porque Roboão era neto de Davi. Né? Que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuida de tua casa, ó Davi. Então cada homem de Israel foi para a sua casa. Isso está no capítulo 16. Foi quando Roboão deu aquela notícia: não, meu dedo mindinho é maior do que a cintura do meu pai e tal. Aí quando todo Israel, no versículo 20, no capítulo 12, quando todo Israel soube que Jeroboão havia voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá e de Benjamim. Muito bem. Então ficou dividido assim: Reino do Norte, Israel; Reino do Sul, Judá. Israel liderado por Jeroboão, as 10 tribos, e Judá liderado por Roboão, filho de Salomão. Muito bem. E o que aconteceu? Quais foram as consequências disso? Né? O que Jeroboão fez? Jeroboão falou: caramba, bom, eu estou com essas 10 tribos, vou ser rei, sou um cara importante. Então, é o seguinte: eu não vou querer que meu povo, esse povo que está comigo, volte lá para Judá para adorar no templo, porque o templo estava lá. Então, eu vou instituir outro tipo de adoração. E o povo ia seguindo. O que ele fez? Ele criou 2 altares em lugares diferentes, diferente do templo, colocou bezerros de ouro, falou: ó, esses aqui são seus deuses. Pegou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, porque quando Deus criou, dividiram as tribos, Moisés falou: olha, a tribo de Levi, ela é responsável pelo sacerdócio. Cada família da tribo de Levi tinha uma função dentro da onde? Do templo, do sacerdócio. Então só os sacerdotes eram da tribo de Levi. E Jeroboão
instituiu outros sacerdotes que não tinham nada a ver com a tribo de Levi. Então, o que Jeroboão fez? Ele carregou o povo para a idolatria. E a Bíblia vai falando disso, olha, o grande pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão foi o quê? Conduziu o povo de Israel à idolatria. Fez os caras adorarem outros deuses, adorarem da forma errada, além de serem outros deuses, da forma totalmente errada. O objeto de adoração era errado. Isso foi o grande pecado de Jeroboão, né? E aí, essa divisão, eles continuaram separados, nunca mais se unificaram, nunca mais, até ser criada a nação de Israel, que tinha acabado esse sistema político de monarquia, né? Então, o que aconteceu com isso, né? Eles continuaram separados até serem conquistados por outros impérios, né? Então, por exemplo, Israel foi conquistada pelo Império Assírio e Judá foi conquistado pelo Império Babilônico. Então, esse tipo de divisão, esse tipo de rasgou o reino em dois, ele trouxe o quê? Quais foram os impactos disso aí? Tiveram, por exemplo, um impacto político. Primeira coisa, né? A divisão, né? Tem até quando você faz aquele arroz papa, que você fala, nossa, esse arroz está papa, é porque unidos venceremos, né? Os caras se desuniram. Então isso trouxe primeiro, enfraquecimento da unidade nacional. Os caras se enfraqueceram, abriram portas. Os caras falaram assim, pô, Israel quando estava unido, eles eram, né, um povo forte, né? Era um povo forte que tinha um único Deus. Deus punha a mão dele sobre ali, venceu muitas batalhas. Aí os caras se dividiram, ficaram enfraquecidos. Então, abriram as portas, né? Porque a defesa ficou fraca e eles não tinham mais o poder de negociação, né? Ou vamos negociar aqui porque a gente tem coisas boas que a gente pode dar para. Não, acabou. Esse, ficaram enfraquecidos tanto na defesa quanto no poder de negociação. Além disso, eles tinham conflitos internos. O próprio povo se degladiava, entrava em guerra. Você viu o que aconteceu? Vou trazer um pouco aqui para a atualidade. Você viu esse advento? O Brasil ia vivendo governos e atrás de governos e tal, mas nunca teve uma polaridade muito assim grotesca, né? A gente via, era corrupção, e deixava quieto, porque não nos afligia muito. O advento das últimas eleições polarizou muito. Olha, você é de esquerda e eu sou de direita. Eu sei de pessoas que dividiram famílias. Famílias brigaram, irmãos brigaram, não se conversam mais, porque eu sou de direita e você é da esquerda. Eu sou isso e você é aquilo. Então, isso traz um enfraquecimento para a família, para o povo, para os relacionamentos. E é o que está acontecendo hoje com a nossa nação, né? Aí você fala assim, não, mas você é cristão, você é de direita ou você é de esquerda? Ou não pode ter cristão de esquerda. Gente, não tem, existem algumas coisas dentro da ideologia que são aceitáveis. Uma ideologia de esquerda, por exemplo, trata muito de justiça social. Isso tem que ser aceitado por uma ideologia de direita, que também é aceitada. Agora, existem coisas que são negadas, como o cristianismo, como o judaísmo, como coisas que não estão sob os olhares de Deus e as leis de Deus. Mas essa divisão, olha o que está acontecendo com o nosso país hoje, está dividido. E isso nos enfraquece em muitas coisas, né? Foi o que aconteceu aqui. Então, as conquistas, conflitos internos, gerou também a parte de conquistas estrangeiras. Isso aqui naquela época de Israel, a dominação pelos outros impérios, né? O assírio, o império babilônico. Isso é muito ruim. E
no âmbito religioso, né? Vamos falar aqui no âmbito religioso. Qual foi o impacto na religião? Cultos separados. Jeroboão vai lá e me cria, pô, não vão poder mais cultuar lá. Você não pode nem mais frequentar aquele lugar lá. Então eu vou criar aqui e vou criar outros deuses para você. Esquece aquele Deus lá. Eu vou criar outros deuses para você. Menosprezaram o nosso único Deus, né? Então o reino de Jeroboão criou altares diferentes, quer dizer, Deus instituiu uma forma de adoração. Primeiro que ele instituiu qual é o objeto da adoração. O objeto da adoração é o próprio Deus, certo? É o próprio Deus. Deus fala assim: você vai adorar somente a Deus. Tem uma tentação de Jesus, que está em Lucas 4, que Jesus, o diabo fala para Jesus: olha, se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui, todos os reinos da terra, porque foram dados a mim. Isso é um fato, né? Quando Deus saiu da presença lá no pecado original, o diabo ele assumiu o reinado do mundo, mas assim, assumiu o reinado do sistema mundo. E ele é mentiroso, não é que tudo foi dado para ele. Deus está no controle de todas as coisas, mas ele mente. Ele falou: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso, né? E aí Jesus fala para ele: olha, adoração somente a Deus, some daqui, Satanás. Então, assim, a gente deve adorar o nosso único Deus, Senhor Jesus Cristo. Ponto. Aí Jeroboão vai lá e manda fazer outras coisas. Então, isso teve consequências é, ruins, porque os caras esqueceram do Deus verdadeiro, esqueceram das regras, das leis do Deus verdadeiro, da misericórdia, da justiça, do perdão, do arrependimento, do acolhimento a outras pessoas, né? Eles esqueceram disso tudo aí. E aí, o que Deus fez? Deus foi colocando profetas. Surgiram vários profetas, né? Naquela região lá. Profetas para quê? Para chamar o povo ao arrependimento. Até no reino de Jeroboão, no reinado de Jeroboão. Deus levantou profetas para chamar o povo. O profeta chegava para o povo e falou: vem cá, vocês estão adorando outros deuses. Não é por aí. Vocês têm que caminhar de uma outra forma. Enfim, tinha essa rivalidade. Houve uma rivalidade espiritual tão grande naquela época, porque isso veio acompanhando durante anos e anos. Velho Testamento surgiu Jesus Cristo nasceu, e aí o povo ainda continuava com essa rivalidade espiritual entre Jerusalém e Samaria. Tem até uma passagem bíblica que Jesus aborda uma mulher samaritana. Samaria era um lugar que na época do Império Babilônico, o rei Nabucodonosor, que era do Império Babilônico, trouxe pessoas que não eram da linhagem de Israel e jogou em Samaria. E aí o povo tinha essa rivalidade: não, aqueles caras são pagãos e não sei o que e tal. Tem até uma, uma metáfora lá, né, de uma parábola do bom samaritano. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Que Jesus está explicando quem que é o bom, né? Quem que é? Ele coloca lá uma pessoa que estava caída lá, ele foi judiada, foi assaltada e bateram. Aí veio um, um judeu, né, um fariseu, um cara lá, um sacerdote, viu o cara e passou longe. Aí veio um outro que olhou e também saiu de perto, um judeu. Aí veio um samaritano e cuidou do cara. Cuidou do cara, levou o cara para uma pensão, cuidou dele. Aí Jesus fala: quem foi o bom samaritano? Quem foi a pessoa boa que acudiu aí? Aí foi um cara samaritano, tá vendo? O que vocês falam que é ruim. Então tinha essa rivalidade, foi carregada durante séculos, séculos e séculos, né? Então, quais as lições que a gente pode aprender sobre essa questão da divisão aí, né? Então, por que ocorreu essa divisão aí? Primeiro, foi uma má liderança, né? Especialmente após o reinado de Salomão. Roboão não soube liderar o povo. Ele tinha conselheiros experientes,
conselheiros mais velhos, experientes. Não estou querendo aqui dizer que o cara, por ser mais velho, ele é mais, né, ele tem mais conhecimento. Não, ele tem mais experiência. Mas às vezes uma pessoa jovem tem mais conhecimento, mas precisa ter uma interdependência. Você não pode falar assim, não, eu não quero mais saber de gente velha, eu só quero me consultar com gente da minha. Não, tem que haver uma interdependência. Uma vez eu vi uma lição sobre educação de filhos, onde assim, eu achei isso fantástico, que você pode levar para o resto da sua vida. O filho, quando nasce, né, o bebê, ele é totalmente dependente dos pais. Ele não consegue comer sozinho, ele não consegue se limpar sozinho, ele não consegue tomar banho sozinho, ele não consegue caminhar sozinho. Então ele é totalmente dependente. Você precisa levar a criança de um lado para o outro, tem que carregar no colo, você precisa dar comida para ele, você precisa dar banho nele, limpar ele. Quando ele se suja, você limpa a fralda dele. Então ele é totalmente dependente dos pais. Quando ele chega na adolescência, ele acha que ele é independente. Fala, não, meu pai e minha mãe não conhecem nada, não manjam nada, eu vou me aconselhar com meus amigos, meus amigos da minha idade, que também não consideram o que o pai fala. É uma fase. É a fase da independência. Eu acho que eu sou independente. Aí, quando ele vira adulto, que já tem muita experiência, tem alguma experiência e tal, ele entende que o seu relacionamento com os pais não é mais de independência, sim de interdependência. Ele vai perceber que um vai ter que se relacionar com o outro. E é assim que acontece conosco. A gente tem que ser interdependente, uns tem que ser, você tem que buscar conselho nas pessoas. E esse cara aqui, o Roboão, ele quis ser independente. Não vou buscar conselho, vou buscar conselho dos meus amiguinhos lá, que cresceram junto comigo. Tá aí, a má liderança, o que aconteceu? Levou o cara para um abandono, o povo abandonou ele. Então, essa é uma lição que a gente tira da interdependência. E a gente tira uma lição que é o seguinte, né? As más decisões humanas levam que a separação, moldam o destino de uma nação. Isso são decisões humanas que a gente vê que as pessoas em quem, olha, eu não vou buscar conselho naquele aquele cara era meu amigo, ele é um cara inteligente. Eu não vou buscar conselho nele porque ele é de direita. Eu não vou buscar conselho nele porque ele é de esquerda, mas o cara tem conhecimento. Ele tem um tremendo de um conhecimento econômico, financeiro. Posso buscar conselho nele? Não, não, mas ele é de outra partição. Eu estou dividido. O reino está dividido. Pô, mas espera um pouco. Olha o currículo desse cara. Olha a experiência desse cara. Não, não. Ele é de outra ideologia. Está errado. Então, as más decisões humanas levam à ruína de uma nação, moldam o destino de uma nação. Olha, a gente aprende com isso. Olha o que aconteceu lá com o reinado de Roboão. Foram divididos. Aí o pessoal que ficou para um lado aí se descambou na religião, na política, em tudo. E para que isso? Porque resolveram se rebelar contra quem? Contra Deus. Contra o Deus nosso Senhor, que era o rei deles. Então é isso, gente. Isso é uma lição que a gente pode aprender sobre essa divisão dos reinos. Agora tem uma coisa interessante aqui, que é sobre a curiosidade dos profetas. Ali surgiram profetas, por exemplo, Elias. Elias era quem? Era o profeta do fogo. Duas pessoas não morreram, que a Bíblia fala, duas pessoas não experimentaram a morte física, Enoque e Elias. Por que Elias era chamado de profeta do fogo? Porque um dia lá ele reuniu uns profetas de Baal e montou lá um holocausto e fez fogo. Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E ele foi levado numa carruagem, num carro de fogo também para o céu. Teve Eliseu. Eliseu, depois de Moisés, ele foi o profeta que mais efetuou milagres. Ele produziu, multiplicou azeite, ele ressuscitou mortos, ele purificou águas. Um dia eu dei um estudo aqui
que ele fez até o machado flutuar. Teve quem? Jeremias, era o profeta chorão. A tristeza dele era muito profunda de ver Jerusalém destruída. Isaías profetizou o nascimento, a vinda do Messias, e profetizou detalhes do seu nascimento. Nascimento de quem? De Jesus Cristo, né? Então, turma, suas mensagens, as mensagens desses profetas que Deus, através deles, fez eles promulgarem, né, ou profetizarem, ou proclamarem essas mensagens, elas ecoam até os dias de hoje. Então são mensagens de justiça social, esperança em tempos difíceis, são mensagens de arrependimento, de fé em meio à dor. Quando você está em dor, em tudo, então você tem que ter a fé, e obviamente a fé no objeto certo, né? E um chamado, a principal coisa, um chamado à autenticidade espiritual, que é o quê? É você crer no objeto certo, né? E adorar o objeto certo. Qual é o objeto certo? É Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque ele morreu por você. Ele morreu na cruz por você e por mim. Então a gente tem que adorar somente a Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, gente? É o que eu peço para vocês, no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente possa orar por tempos melhores, se é que eles vêm.